Bom dia. Então, essa é a nossa primeira aula de conceitos históricos. Nesse ano, nós vamos, no 7º ano, falar sobre a questão do índio, do negro, da chegada dos europeus. Esse é o primeiro momento que a gente vai trabalhar. Mas antes, eu quero fazer uma revisão de conceitos históricos que eu ensinei para vocês no 6º ano, que serão necessários para a gente fazer o nosso trabalho nesse ano. Então, coisas que a gente aprendeu o ano passado e que são fundamentais. A primeira questão é a atitude historiadora. O que é atitude historiadora? A atitude historiadora é a postura que o historiador tem frente aos fatos do cotidiano e à realidade que ele investiga. Essa atitude, ela se diferencia do olhar comum das pessoas. Por quê? Porque ela tem um método de investigação científica. Vocês lembram daquela história que eu dei, aquelas aulas que eu dei, em que vocês levaram as fontes históricas? Eu até deixei uma foto da Natiele aí para vocês verem, que mostra essa aula, né? Então, nesse dia, o que a gente fez? Vocês trouxeram os seus objetos e a gente conversou sobre essa realidade. A gente foi investigar esses objetos a partir de um método científico. Então, essa era a ideia. E a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer essa investigação é o que é a fonte histórica, né? Mas antes da gente falar de fonte histórica, vamos continuar pensando na atitude historiadora. A atitude historiadora é aquele modo de ver as coisas, é essa postura do historiador frente ao cotidiano, frente aos fatos do cotidiano. É um jeito diferente de olhar para a realidade, né? Porque ele é permeado de método. Bom, quais são as atitudes historiadoras? Basicamente, nós tínhamos 3 atitudes historiadoras. No nosso caso aqui em Rio Preto, nós estamos falando em 4, porque eu acrescentei uma aí para a gente conversar. A primeira atitude historiadora, por princípio, é preservar memórias. Por que preservar memórias? Porque o ser humano, gente, ele é produto da sua história. O ser humano, ele não apareceu na história de repente, né? Ele é produto de uma marcha que começa 100 mil anos atrás na África, que vai fazendo uma longa caminhada, tá? E como produto dessa... E nós fomos deixando rastros ao longo do tempo. Então, preservar memórias é a gente ter consciência de que a gente não vive num presente eterno, mas o nosso presente é feito de passados. Nós somos marcados por ancestralidades. O que é isso? Os nossos genes, a nossa vida, o nosso modo de ver a vida, tudo isso daí carrega os nossos valores, os nossos princípios, carrega o nosso modo de ver o mundo, carrega a nossa história. Essas coisas são produto da história. Por isso que preservar as memórias é a primeira tarefa fundamental e a primeira atitude historiadora do historiador. O historiador não quer olhar para a realidade como se ela fosse um presente constante, mas o historiador olha a realidade e toda pessoa que tem uma atitude historiadora olha para a realidade e vê ela marcada pelo tempo. Vejam, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí do lado. É um momento em que as pessoas estão passando na avenida, né? E que é interessante, tem um mural feito, né? Um mural bem bonito, que mostra como era a vida em outros tempos. Vejam que no segundo desenho do mural ali, na segunda fotografia que a gente tem, mostra carros também. É como se mostrasse essa mesma avenida em tempos anteriores. Pode até ser que seja a mesma, tá? Mas independente de ser apenas uma representação, o importante é que o que a gente vai percebendo que a nossa vida ela é cheia de história. E isso está marcado nos monumentos, nas imagens, né, nos patrimônios. Tá? E preservar essas memórias é preservar a própria vida, é preservar aquilo que nós somos, para entender do que somos feitos.
A segunda atitude historiadora fundamental é formar cidadãos. Por que é importante aprender história? Para que a gente não seja inocente útil, para que a gente não seja usado pelas pessoas, usado pelo sistema, usado por políticos, usado pelo mercado. Ser cidadão é ter consciência histórica do seu lugar. Saber que nós, enquanto seres humanos, somos portadores de direitos. Vocês são portadores de direitos. Vocês têm direito à vida, à liberdade, têm direito a se manifestar, têm direito a professar sua religião. Ninguém pode tirar isso de vocês. Ninguém pode tirar. E é exatamente isso que é ser cidadão, é ter consciência desses direitos que possuímos. Quando a gente olha para a cidadania, nós que vivemos hoje, a gente acha que sempre foi assim. Mas não é assim. Muita gente precisou lutar para que a gente tivesse direito ao que a gente tem. Olha aí essa imagem da época da ditadura militar. O povo na rua, dizendo abaixo a repressão. As pessoas queriam ter o direito de dizer o que pensavam. Naquela época havia censura, havia tortura. E eles estavam dizendo, não, nós não aceitamos isso. Nós somos cidadãos, queremos ser respeitados no nosso direito à vida, nosso direito de não ser torturado, nosso direito de dizer o que pensamos. E se a gente olhar um pouco mais para a história, gente, há 300 anos atrás, é que essa ideia de cidadania nasceu. Sabe onde nasceu? Lá na França. Houve uma revolução em 1789, chamada Revolução Francesa. E o povo foi para a rua e o povo começou a transformar a sua vida. Veja, antes da Revolução, não existia cidadão, existia súdito. Súdito são pessoas subordinadas ao rei. O rei era a lei. A palavra dele era a lei. O rei era o soberano e o súdito obedecia ao soberano. O soberano mandava, né, o rei, e o súdito obedecia. Simples assim. Tá? Com a Revolução Francesa, o que aconteceu? O povo foi para a rua e mudou o sistema. Não, o nosso soberano não vai ser pessoa nenhuma, não. Nosso soberano vai ser a regra que a gente combinar. E qual que era a regra que ficava combinada? A Constituição do país. Quem é o soberano na nossa vida hoje, enquanto povo brasileiro? A Constituição do país. Vejam, mudou. Ser cidadão é ter consciência de que o soberano do nosso país é a Constituição. E qualquer outro que esteja governando, legislando, judicializando, fazendo qualquer coisa, está abaixo da lei. A lei é a regra geral. Nós levamos anos, foi 300 anos para que a gente pudesse estabelecer esse princípio fundamental de que todos são iguais perante a lei. Ser cidadão é ter consciência disso. É por isso que, na Revolução Francesa que eu comentava agora há pouco, de 300 anos atrás, o documento norteador da Revolução chamava Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Percebem? Ali estava nascendo uma nova forma de regime político, diferente do antigo regime que existe, aonde as pessoas passavam a ter direitos de cidadania. Então, vejam, atitudes historiadoras. Primeira, preservar as memórias, porque nós não vivemos num presente constante e somos produto das transformações e das permanências que acontecem ao longo do tempo. Segundo, formar cidadãos, porque a gente está aprendendo história para a gente se tornar cidadão e ter consciência dos nossos direitos, do nosso lugar, né? Para que a gente possa realmente exercer a nossa cidadania. E uma outra, que é a quarta, eu estou pulando a terceira de propósito, por enquanto. Cuidar da natureza, de si e do outro. Essa quarta atitude historiadora, fomos nós aqui em Rio Preto que acrescentamos às nossas aulas, lembram? Era a questão do cuidado. Hoje, gente, mais do que nunca, o cuidado se transformou numa palavra de ordem para a nossa vida. Nós vivemos num tempo, gente, que se a gente não cuidar do nosso próprio corpo,
se a gente não cuidar da gente mesmo, e se a gente não cuidar das pessoas que a gente ama, se a gente não cuidar da natureza, nós estamos perdidos. Nós estamos fadados ao fracasso e à extinção enquanto seres humanos. Então, a gente precisa de cuidar da natureza, cuidar de si e do outro. Tem um provérbio muito bonito venezuelano que eles usaram na campanha de combate ao coronavírus que eu gostei muito. Eles diziam assim: se tu te cuidas, me cuidas. Vocês entenderam? Se eu me cuido, se eu uso máscara, se eu fico em casa, se eu não fico saindo para rave, se eu não fico indo jogar bola toda hora, se eu me organizo de tal maneira que eu tenha realmente uma postura de cuidado em relação à minha vida, eu não estou cuidando só de mim. Eu estou cuidando do idoso que mora na minha casa, eu estou cuidando do meu pai, eu estou cuidando da minha mãe, eu estou cuidando da vida de todo mundo da casa. Então, cuidar de si é cuidar do outro também. Uma outra coisa, cuidar da natureza. Vocês vão ver que eu preparei uma aula para a semana que vem sobre a questão do Raoni. Raoni é um símbolo da nossa cultura. O Raoni é um líder indígena que foi indicado ao Nobel da Paz em 2020. Infelizmente não ganhou. Mas o que importa é o seguinte: um brasileiro, um índio, indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Olha que belo isso. Por quê? Porque ele é um brasileiro que luta pela preservação da Amazônia. A Amazônia é uma das nossas maiores riquezas. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. Nós precisamos cuidar da natureza. E cuidar do outro também significa ter a capacidade de fazer ações solidárias. Vocês estão vendo aquela imagem ali? As pessoas cuidando das outras. Muita gente teve muita dificuldade com a história da pandemia, gente. Muita gente teve uma situação muito difícil. Foi preciso a solidariedade. As pessoas precisaram se unir para fazer cesta básica, para levar nas casas. Foi preciso organizar a vida. Muita gente não conseguiu trabalhar. Então, cuidar do outro é uma coisa fundamental. E agora vamos lá para a terceira atitude historiadora que eu tinha pulado antes, que é interpretar fontes. Por que eu deixei por último? Porque essa é mais importante para o que nós vamos fazer no 7º ano. Nós precisamos entender que sempre que a gente estuda a partir de fontes históricas. O que são as fontes históricas? São os rastros deixados pelos homens e as mulheres ao longo do tempo. A fonte histórica, ela é o ponto de partida do trabalho do historiador. Eu coloquei várias fontes históricas aí para vocês verem. Do lado direito, por exemplo, nós temos um tipo de fonte. É o chamado documento escrito. Por muito tempo, os historiadores achavam que só tinha valor os documentos escritos. Era a chamada historiografia tradicional que acreditava nisso. Hoje, essa ideia de documento, ela avançou, ela se ampliou. Então, a gente sabe que a história não é feita só de documentos escritos. Então, tem outros tipos de documentos. Por exemplo, aí, do lado direito ainda, vocês têm as ruínas de Stonehenge, que ficam lá na região da Inglaterra. Essas ruínas aí, elas formam um círculo de pedras, que não é qualquer círculo de pedra. Eles foram colocados ali estrategicamente em forma de círculo. Depois, os estudiosos chegaram à conclusão de que ali era um lugar onde se praticavam rituais dos povos que viviam na época do Neolítico. Vejam, na passagem do Pleistoceno para o Holoceno, né, aproximadamente 30 mil anos atrás, já tinha gente por ali fazendo história, deixando suas marcas. Mas se a gente olhar um pouco para frente, nós vamos ver que tem registros ainda mais antigos. Estão vendo aquelas mãozinhas ali? São registros de arte rupestre. Foram colocadas dentro de cavernas. Eles usaram as tintas que eles conseguiam fazer com restos da natureza, pigmentos da natureza ou de árvores, e eles deixaram sua marca. O que essas mãozinhas mostram para a gente? Que
comunidades inteiras viveram naquela época. E que eles quiseram deixar um recado para os outros que viriam depois, de que eles estiveram ali. Hoje a gente olha e fala assim, olha, nós estivemos aqui. Essa é a grande mensagem que essas mãozinhas deixam para nós. A segunda grande mensagem, nós vivíamos em grupos, em coletivos, em comunidade. Olha quantas mãos tem ali. Então vejam que são registros, hoje um registro visual, mas na verdade ali a gente tem um vestígio arqueológico mesmo, que mostram, né, a presença dos seres humanos em tempos muito antigos. Um pouco mais acima a gente tem um globo, uma luneta, uma bússola. São registros geográficos. Eu fiz questão de colocar esses aí também, para vocês perceberem que a geografia e a história, elas caminham muito juntas. Muito juntas. Justamente porque você só consegue fazer história colocando as coisas no seu devido tempo e no seu espaço. Né? E tem também ali as imagens que mostram uma retratação, é uma representação de um monumento que representa um código antigo das primeiras manifestações de escrita. Então, vocês podem ver que atrás dos monumentos, das estátuas, a gente tem os códigos escritos do Egito Antigo, tá? Que eram feitos na pedra. Nessa época, não existia papel ainda. Então, interpretar as fontes é fundamental para a gente poder entender a história. Mas primeiro a gente precisa saber que tipo de fonte é. Por isso que a gente estuda fontes visuais, as fontes escritas, as fontes monumentais, as fósseis, os vestígios arqueológicos, porque todos esses tipos de fontes são fundamentais para o nosso trabalho. Mas o que diferencia a fonte e o que faz um resto material virar uma fonte? É o método. É o método. O método é a ferramenta de trabalho do historiador. Estão vendo o que nosso historiador Lucas está fazendo ali? Está investigando, está observando aquele material escrito. Ele está diante de uma fonte escrita. É isso que essa imagem representa. O historiador faz isso. Ele analisa, ele compara, ele identifica as transformações e as permanências, as semelhanças e as diferenças e o ritmo das mudanças sociais. É isso que faz com que o historiador tenha uma visão diferente da realidade. É o método. Só que esse método é para o historiador, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um pintor, para ele pintar de uma casa, o que ele precisa? Ele precisa da lixa, ele precisa da massa corrida, ele precisa da espátula, ele precisa de um pincel, ele precisa da tinta. Essas ferramentas todas ele precisa. Mas não basta ter as ferramentas, ele precisa também ter o conhecimento de como faz. E um pintor que tem especialista no seu ofício vai olhar para aquela parede e vai falar, não, primeiro eu vou lixar. Bom, agora tem os buracos aqui, deixa eu pôr a massa corrida para ficar toda a superfície lisa e semelhante. Bom, agora eu vou passar uma primeira demão. Depois passa o tempo, agora vamos fazer a segunda demão. É todo um trabalho. Esse conhecimento de qual é a hora de lixar, qual é a hora de pintar, qual é a hora... Esse movimento, esse caminho é o método. O historiador também tem um método científico. Ele vai olhando para a realidade. E é com base nesse método científico que nós vamos fazer agora um exercício de interpretação. Vamos interpretar duas fontes. Essa primeira fonte é um registro visual. Esse registro forma uma metáfora visual. Por quê? O que o indígena que fez essa foto queria dizer? Queria mostrar que nós vivemos num tempo em que todo lugar que a gente esteja na aldeia ou esteja na cidade, nós precisamos de usar as máscaras. Essa folha não é a máscara, mas nós que vivemos nesse tempo, olhamos para essa imagem e sabemos que ela é uma metáfora visual que ilustra o uso de máscaras na aldeia, no período da pandemia. Agora vamos lá. Como é que o historiador faz? Ele olha para essa metáfora e tenta identificar.
Quais são as semelhanças entre a vida de quem está na aldeia e a vida de quem está na cidade hoje? Quais são as diferenças entre essa situação da aldeia e a situação da cidade? Primeiro, semelhança. A pandemia, ela atinge todo mundo. Ela atinge quem está lá na aldeia tanto quanto quem está lá na cidade. Isso é uma semelhança. Por outro lado, os povos indígenas, eles não enfrentam a pandemia do mesmo jeito que a gente. Quem vive na aldeia tende a enfrentar a pandemia de um modo diferente. Porque a sua vida na aldeia tem outros critérios, tem uma outra organização. Vejam, tem semelhanças e diferenças. Permanências. Quando a gente fala da situação dos índios, nós não podemos esquecer que faz mais de 500 anos que os índios são vítimas de diversos tipos de ameaças, principalmente desde que o homem branco chegou aqui. Eles são ameaçados pela invasão da sua cultura, da sua terra, e são ameaçados principalmente por um grande inimigo que existe hoje. Aí embaixo eu até pus a mensagem do fotógrafo que ele diz assim: hoje somos ameaçados pelo coronavírus, um novo inimigo que age silenciosamente, mas de forma devastadora nos povos originários. Vejam, esse vírus que está matando tanta gente na cidade também está matando muita gente, porque também está invadindo as aldeias. E aí uma coisa que eu quero contar para vocês. Há 500 anos atrás, quando Cabral e os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muito sofrimento para o povo indígena. Eles invadiram, eles estupraram, eles escravizaram, eles mataram. E eles traziam uma visão de colonizadora para a vida dessas pessoas. Mas a arma mais letal que eles trouxeram, há 500 anos atrás, não foi a pólvora, não foi a arma de ferro. A arma letal mesmo foram os vírus, por incrível que pareça. Quando os brancos chegaram aqui, eu falo dos brancos, eu estou me referindo aos europeus que viviam na Europa, que viviam em Portugal e na Espanha, que vieram para cá na época da conquista. Eles trouxeram, por exemplo, vírus que já eram conhecidos na Europa há muitos anos e para os quais havia todo o tratamento, havia toda uma cultura, e mais do que isso, havia toda uma produção de anticorpos no corpo dessas pessoas que não havia com os índios aqui. Então, os vírus, eles se tornaram uma verdadeira arma biológica, era uma arma química. Por quê? Porque muitas das populações indígenas que viviam naquela época não tinham proteção nenhuma. E aí chegou o vírus, que precisava, para se espalhar, alguns deles, apenas de um mosquito. E o que é que mais tinha aqui? Uma floresta, né? Uma floresta densa, como era a Mata Atlântica. Então, imagina, isso foi um problema, isso dizimou parte da população. Então, essa invasão dos vírus, da cultura, do modo de ser nas aldeias, é uma coisa que começou há mais de 500 anos e que, de um modo ou do outro, continua aí. Mas também há muitas transformações. Por exemplo, os índios de hoje não vivem mais isolados nas aldeias. Mesmo quando eles vivem nas aldeias, como 90% dos índios que vivem no Brasil, eles estão integrados ao conjunto da sociedade. Eles fazem parte do nosso povo. Tá? Então, essa é uma outra transformação que aconteceu. Que há 500 anos atrás, era como se fossem dois povos diferentes que não têm nenhuma relação com o outro. Hoje é uma integração. Não é uma boa integração, infelizmente, né? Mas eles estão integrados ao conjunto da sociedade brasileira. Bom, um outro caráter fundamental que o historiador tem que levar em conta é o tempo histórico. O historiador é um cientista social e ele precisa se situar no tempo e no espaço para poder entender a vida e a realidade em que ele está inserido. Isso nós sabemos desde os tempos antigos.
Essa imagem que vocês têm aí do lado direito é da musa Clio, representada na Idade Média. A musa Clio, ela era uma das filhas dos deuses que simbolizava a história, lá na Grécia Antiga. Agora, olha que interessante essa imagem aí. Primeiro, ela tem o pé no chão e os olhos no horizonte. O olhar dela está longe, mas o pé dela está bem no chão. Historiador, a primeira característica é essa. Ele tem que ter o pé no chão, ele vive num tempo histórico. Ele não pode imaginar um tempo diferente daquele em que ele vive. Ele tem que olhar para a história a partir do tempo que ele está. Então, ele tem que ter o pé no chão, ele tem que saber que ele vê o passado a partir do presente que ele vive, do pé onde ele está fincado. Mas o historiador também é alguém que olha para o futuro. Quando ele olha para o passado, é para entender e tentar prever o que está no futuro. E onde que está o passado aí? O passado está retratado nos livros. Vocês podem ver que ela tem um livro numa mão, tem vários livros embaixo. Então, é olhando para os livros, que na verdade são as fontes, que são os rastros do passado, é que a gente pode compreender o presente que a gente vive e vislumbrar o que será no futuro. E na outra mão, ela tem uma trombeta. Essa trombeta é muito interessante. No passado, gente, para que servia a trombeta? Ela servia para anunciar. Ó, o inimigo está chegando. Toca a trombeta aí para avisar todo mundo que o inimigo está vindo lá embaixo. Então, ela anunciava a chegada do inimigo, anunciava a chegada. Ó, estamos chegando. Toca a trombeta aí para saber que nós já estamos chegando na cidade. Então, a trombeta, ela anunciava o tempo histórico. Bom, portanto, é preciso olhar para a história dentro do quadro do tempo. Nós vamos estudar esse ano, gente, a conquista e a colonização do Brasil no início do século XVI e até o final do século XVIII. Nós vamos olhar isso de 3 pontos de vista diferentes. O olhar do índio, o olhar do europeu, que para cá veio, e o olhar do africano, que depois foi raptado e trazido em navios para ser escravizado no Brasil. Então, são 3 olhares, e a partir desse tríplice olhar, nós vamos olhar para a realidade. Olha que interessante essa charge aí. Olha o que o indinho está dizendo para o outro. Rápido, eles estão chegando. Lembre-se de usar máscara e de manter o isolamento social. Ora, é uma piada, né? Há 500 anos atrás, ninguém usava máscara. Mas antes tivesse mantido o distanciamento, né? Por quê? Porque os brancos europeus que chegavam com outros valores, com outros interesses, traziam uma série de valores e, a partir daí, há um processo de construção e desconstrução do que existia no Brasil. Bom, enfim, tá? É preciso e vamos olhar para essa realidade a partir realmente deste olhar para a nossa história, tá? E olhar para a nossa história interpretando as fontes para que a gente possa realmente, a partir dos rastros, entender do que somos feitos. Tá? Então, esse é o objeto de trabalho e de pesquisa que nós vamos desenvolver nesse ano. Ok? Todo mundo entendeu direitinho? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu então tenho. É isso. Pode falar, Aureliano. A pergunta não tem nada a ver com a matéria, tem a ver com uma questão. Não, Sabe eu os índios? preciso de questões específicas com relação à matéria. Depois que eu terminar a explicação, aí, se você quiser fazer outra pergunta, a gente faz. Alguma Então, pergunta sobre a matéria primeiro? Não, né? Então, joia. Então, tá. Pessoal, então, é isso. Nós vamos estudar essa questão, tá? E, a partir daí, a gente vai desenvolver um olhar mais apurado que nos permita ter uma atitude historiadora para a gente se relacionar com a vida da sociedade onde a gente vive. Bom, agora que terminamos, pode fazer sua pergunta, Aureliano. O que é?
É sobre os índios. Não tem aqueles índios que se ficar longe da sociedade? Como é que é? Tem uns índios que não ficam na sociedade, sabe? Que não quer conhecer outra pessoa. Esses índios, eles sabem do coronavírus ou não? Ah, mas essa pergunta ela está super dentro da matéria. Você achou que ela não tinha nada a ver, mas ela está dentro da nossa matéria. Perfeito, uma boa pergunta, por sinal. Olha, gente, é assim. Hoje nós temos diferentes comunidades indígenas. Tem algumas comunidades indígenas que, infelizmente, por conta do processo de destruição e de aculturação, né, eles se relacionam, hoje eles estão na cidade. Então, tem índio que vive na cidade. E tem índio que vive nas aldeias. Mas as aldeias não são isoladas como antigamente. Tanto é que o vírus chegou lá. Se elas fossem totalmente isoladas, o vírus não teria chegado. Tá? Então, o que acontece? Tem diferentes comunidades. Nós vamos ter um estudo específico sobre essa questão, Aureliano. Né? Um dos temas que a gente vai tratar é justamente a questão indígena. Aí nós vamos entender como é que se dá isso. Mas sim, existem índios que estão na cidade, existem índios que estão na floresta. Mais de 70% dos povos indígenas que a gente tem hoje estão na floresta, 90% na Amazônia. Agora, há aqueles índios que vivem nas cidades e há aqueles que fazem parte da nossa vida, estão aqui, né, no meio da gente e que vivem com a gente. É mais um dos grupos étnicos que forma o Brasil nos dias de hoje. Mais alguma pergunta? Então é isso. Valeu, beijão, tá? Até a próxima aula.